Graça e paz, boa noite. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um culto Família Altar. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na casa dele para louvar, dizer, agradecer e enaltecer o nome dele. Gostaria de convidar nesse momento para se colocar de pé. Gostaria de convidar os irmãos que abrissem as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 1 diz assim: No findar do sábado, ao entrar ao primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. É como fugir. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá viverão. Somente até aqui. Capítulo 28 do livro de Mateus fala a respeito da ressurreição de Jesus e a aparição dele àquelas mulheres. E alguns pontos me chamaram muita atenção. Eu estava ontem nos meus afazeres domésticos e o Espírito Santo ministrou muito essa passagem ao meu coração. Porque nos versículos que nós acabamos de ler, o primeiro ponto que me chamou a atenção: no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou e teve encontro com aquelas mulheres. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Primeiro dia da semana, nós estamos aqui porque nós temos um encontro com Ele e nós estamos em busca dele. Então, nesse momento, é o nosso momento de nós nos tostarmos aos pés dele e o adorá-lo em espírito e em verdade. E o segundo ponto, que foi o que mais me marcou, foi que muitas das vezes a gente torna de algo de forma meio rotineira e comum. Nós falamos assim: ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E muitas das vezes a gente não para pensar na grandiosidade que é esse evento. Jesus ressuscitou. Eu não sei se alguém já presenciou isso. Agora em agosto vai fazer 2 anos que a minha avó veio a falecer e ela faleceu no último suspiro de vida dela, foi nos braços da minha mãe e nos meus braços. E quando aquele último suspiro é dado, acabou. A gente fica só esperando, vivendo na expectativa de em algum momento na glória nós termos uma pessoa novamente. E aí a gente para para pensar o que aconteceu. Jesus morreu. Não foi de uma morte natural, não foi uma doença, foi uma morte dolorosa. Tudo aquilo que nós já sabemos, que é descrito principalmente nos 4 primeiros evangelhos, da palavra do Senhor. Irmãos, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele contrariou a expectativa. Acharam que ele era só mais um profetinha. É mais um desses batalheiros, é mais um desses, vamos contextualizar, é mais um desses crentes que está falando um monte de asneira. Não, ele era Cristo, ele era a segunda pessoa da unidade, e ele ressuscitou. Então muitas das vezes a gente olha para um problema, a gente olha para uma situação e a gente diminui o nosso Deus a se for da vontade de Deus, ele vai fazer. Se ele falou que ele vai fazer, ele já fez. Ele
está preparando a minha e a sua vida para que nós possamos vivenciar aqui. Não é que Ele está se preparando algo. Não é um ditado popular, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Não, Ele não está demorando e está caprichando. Somos eu e você que não estamos prontos para viver aquilo que Ele preparou para a nossa vida. Porque dentro dessa grandiosidade, é só quando você para ler o texto, você fala, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. O meu e o seu Deus, Ele está vivo. Eu não sei qual situação vai decretar morte na sua vida. Eu não sei se é a situação familiar, financeira, profissional, acadêmica, estudantil. Às vezes até a saúde foi dada um decreto de morte. Mas o meu e o seu Cristo, Ele é um Deus e Deus de vida. Ele é um Deus que Ele venceu a morte. Ele falou, não, quando Ele falou está consumado naquela cruz, Ele foi ressurreto. Ele não ressuscitou só o Espírito, não, foi o corpo também. Ele não está mais lá. Porque se nós formos analisar, se você for no templo budista, que chama Grande Bareon, que fica na China, lá você vai encontrar os restos mortais de Buda. Se você for numa cidade chamada Macá, na Arábia Saudita, quando eles foram construir um estacionamento, lá eles acharam os restos mortais de Roma. Se você for na Basílica de São Pedro, no Vaticano, lá você vai poder ver os restos mortais do Papa João Paulo II. Mas se você for em Jerusalém, se você for naquele sepulcro, você vai ver que está escrito lá para todo mundo ver. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Glória a Deus. Então eu não sei qual foi o decreto que foi liberado na sua vida. Eu não sei qual a situação que você falou. Morreu, acabou, não tem mais jeito, não tem mais circunstância, mas eu tenho uma excelente notícia para dizer. O meu Deus, o seu Deus, Ele ressuscitou no terceiro dia. Quando Ele encontrou aquelas mulheres, que elas foram ali, tecnicamente não deveria ter pegado a surpresa, porque era o terceiro dia. Então Ele já tinha ido, mas Ele avisou que no terceiro dia Ele ia ressuscitar. Então, independente da situação que você está enfrentando, independente dos problemas que você está enfrentando, independente do que foi dito que não tem mais jeito, Jesus ressuscitou. Ele é o dono da vida. Ele é a última palavra, é a dele. Quando falaram para ele de Lázaro, ele foi chegar lá 4 dias depois, completamente fora do tempo. Não tinha mais jeito. Seguindo a tradição judaica, se ele chegasse no terceiro dia, ainda poderia dizer que Lázaro estava morto. Porque dentro da tradição tinha que se ver lá o corpo por 3 dias. Mas ele chegou no 4º dia, que é para contrariar a estatística de morreu, não tem mais jeito, acabou. Mas aí o dono da vida chegou e ressuscitou. Eu fico imaginando já no momento que foi se encontrar aos pés do mestre e disse: minha filha está morta, não morreu, está dormindo, eu já estou chegando lá. Então não se preocupe com as suas causas impossíveis. Deus é um Deus de vida. Cristo é o Cristo que ressuscitou no terceiro dia. E para essa situação, que muitas das vezes a gente acha que não tem mais jeito, que é situação de morte, meu Deus e o seu Deus, com uma palavra, Ele pode reverter tudo. Então não se apegue à expectativa humana, não se apegue aos burburinhos humanos. Se você tem uma promessa, creia que ela no tempo certo vai acontecer. Creia que no mesmo tempo que há tempo de plantar, há tempo de colher o que você está plantando. Nós estamos vivendo um ano de colheita. Nós vamos ter colheitas extraordinárias e maravilhosas. Não é porque a gente quer, não é porque é o que a gente deseja, é porque Deus é Deus e Ele não volta atrás da palavra dele. Então descansa o teu coração, porque o teu Cristo e o meu Cristo, Ele ressuscitou no terceiro dia, e a última palavra, independente da situação, é a dele. Amém? As palavras do Senhor. Não sei
O caminho justo sem
Você
Diga o nome dele. Jesus.
paz se acende nesta hora em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos nesta noite. É uma alegria estar aqui com você, uma satisfação estarmos juntos em mais um culto família no altar. Nós cremos que a nossa família pertence ao Senhor e cremos que grandes coisas Deus fará conosco este ano, porque nós estamos no ano da colheita. Cremos que o extraordinário de Deus acontecerá e grandes coisas Deus fará em nós e através de nós, em nome de Jesus. Eu quero ministrar uma palavra sobre dízimos e ofertas ao teu coração e gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Nós vamos ler o verso 14 em diante. Mateus 25, o verso 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor lhe confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Amém. Este é um texto que o Espírito Santo tem falado comigo já há algumas semanas, inclusive na nossa primeira reunião de diretoria. Eu ministrei este texto e ele pode ser aplicado em diversas áreas, de diversas formas sobre a nossa vida. Mas uma coisa é unânime neste texto: da prestação de contas que teremos que dar ao Senhor por tudo aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Todas as coisas que o Senhor nos entregou, todas as responsabilidades que Ele deu nas nossas mãos, um dia nós teremos que prestar conta de cada responsabilidade. Mas eu queria trazer aqui, aplicar ao teu coração um princípio que eu entendo que consta neste texto, que é um princípio, além da responsabilidade, um princípio de multiplicar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Veja que o começo do texto, quando eu li, o texto diz que o Senhor confia os seus bens aos seus servos. E nós, o ano passado, falamos a todo momento que tudo que temos pertence ao Senhor. Absolutamente todas as coisas que recebemos e temos pertence a Ele. A nossa casa, a nossa família,
imediatamente ele vai investir, ele vai aplicar aquilo que foi colocado nas suas mãos, fazendo com que aquilo que está em suas mãos seja duplicado ao dobro. Ele investe para ser multiplicado. O segundo faz a mesma coisa e o terceiro simplesmente coloca num buraco aquilo que recebeu. Ele simplesmente esconde. E é muito interessante que este último servo não é chamado de servo bom e fiel. O seu Senhor o chama de servo mau e negligente, porque ele não investiu, ele não aplicou aquilo que ele recebeu para o seu Senhor, porque os bens pertencem ao Senhor. E eu quero trazer esta aplicação às nossas vidas. Tudo que o Senhor coloca em nossas mãos precisa ser investido e multiplicado para a glória dele. Nós não podemos reter e esconder aquilo que Deus tem nos dado. Se ele coloca em nossas mãos bens, se ele coloca em nossas mãos dinheiro, se ele coloca em nossas mãos responsabilidades profissionais, se ele coloca em nossas mãos pessoas, nós temos a responsabilidade de administrar tudo para a glória dele e multiplicar. Nós temos a responsabilidade de fazer investimentos com aquilo que ele nos deu. Se é dinheiro, você precisa aplicar no reino para que você multiplique. Se é a tua família, você precisa administrar a tua família e multiplicar os princípios, a palavra, distribuindo estes princípios para aqueles que estão ao teu cuidado. Se Deus coloca nas suas mãos pessoas, se ele coloca nas suas mãos pessoas para que você cuide da tua responsabilidade, o teu dever é você aplicar, investir nessas pessoas para que elas desenvolvam, para que elas multipliquem conceitos e princípios que você carrega. Tudo que nós temos e recebemos deve ser aplicado e multiplicado. Este conceito que Jesus aplica nesta parábola consta lá em Provérbios, capítulo 11, verso 24 e 25. E o escritor diz assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. O mesmo princípio que Deus aplica, que Jesus aplica na parábola dos talentos, é o que está descrito em Provérbios 11. Quem é generoso, quem tem um coração voluntário, esta pessoa sempre terá semente para semear. Essa pessoa sempre receberá abundantemente e aplicará, será um ciclo. Mas o texto está falando que quem tem e não aplica, até o que tem será tirado. É o mesmo princípio que Jesus aplica para aquele servo que recebeu um talento e enterrou. Jesus disse para ele no verso 28: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem
online, faça também a sua oferta, em nome de Jesus, de forma generosa, para a glória de Deus. Todos aqui, levantem as mãos, vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus misericordioso, um Deus compassivo. O Senhor tem cuidado de nós e nós reconhecemos a tua boa mão estendida sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, eu quero abençoar os meus irmãos. Cada oferta, cada dízimo, Senhor, colocamos diante do teu altar e cremos, ó Pai, que os meus irmãos colherão em abundância. Os meus irmãos terão para dar e não para tomar emprestado. A medida que eles têm, Senhor, será uma medida abundante para a tua glória. Abra portas para os meus irmãos, abençoe o trabalho das mãos deles, que eles recebam promoções, bonificações, que os meus irmãos, ó Pai, com seus negócios avancem, que a cartela de cliente aumente, que a receita possa aumentar e que os meus irmãos tenham em abundância para a tua glória e para a tua honra. Que aqueles que têm comércio, negócios, empresas, microempreendimentos, possa ver neste mês de fevereiro a tua boa mão estendida e que milagres possam acontecer. Nós cremos em ti, nós glorificamos o teu nome, porque desde o começo deste ano nós já temos visto o teu agir e o teu trabalhar. Nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? Oferte agora, todo o ministério de louvor adora o Senhor, oferte com alegria em nome de Jesus. Gênesis capítulo 39. O Senhor tem ministrado já faz algumas semanas algumas palavras ao meu coração referente a este texto, e hoje também nós vamos continuar no texto de Gênesis 39. Nós vamos ler o verso 7 em diante. Abra aí o texto de Gênesis 39. Vou ler o verso 6 e 7 em diante. Vou ler na versão A Mensagem, mas só para que tenha mais clareza na tradução. Amém? Gênesis capítulo 39, versos 6 e 7 diz assim: José era um homem muito atraente,
Com o passar do tempo, a esposa do seu senhor sentiu-se atraída por ele e um dia o convidou: deite-se comigo. Mas ele recusou e disse a ela: veja, meu senhor não se preocupa com nada do que acontece aqui, pois confia em mim. Ele pôs sobre minha responsabilidade tudo que possui e me trata como se eu fosse alguém do nível dele. A única coisa que ele me vetou foi você. Afinal, você é mulher dele. Eu jamais poderia trair a confiança dele e pecar contra Deus. No entanto, ela insistia com ele dia após dia, enquanto ele se mantinha firme, recusando-se a ter um caso com ela. Certo dia, ele chegou para cumprir suas tarefas e nenhum dos que trabalhavam na casa estava presente. A mulher aproveitou-se disso e agarrou José pela capa. Deite-se comigo, dizia ela. Mas ele deixou a capa na mão dela e saiu correndo da casa. Quando ela viu que ele havia deixado a capa e fugido, foi chamar os que trabalhavam na casa e disse: veja, esse hebreu apareceu aqui e, como quem não quer nada, tenta se aproveitar de nós. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei o mais alto que podia. Por causa dos meus gritos, ele deixou a capa comigo e correu para fora. Ela guardou a capa até que o senhor de José chegasse e contou a ele a mesma história. Esse escravo hebreu que você pôs aqui veio atrás de mim e tentou me violentar. Quando comecei a gritar, ele saiu correndo e largou a capa comigo. Quando ouviu a história que sua mulher havia contado, a denúncia contra o escravo hebreu, o senhor de José ficou furioso. Ele mandou buscar José e fez que o trancassem na prisão, no qual costumavam ficar os prisioneiros do rei. Entretanto, mesmo na prisão, o Eterno ainda estava do lado de José, e a bondade divina garantiu que ele ganhasse a simpatia do chefe da carceragem, que fez de José o responsável por todos os presos, o administrador do complexo penitenciário. O chefe da carceragem deu tanta liberdade a José que nem sequer o vigiava, pois o Eterno estava do lado dele. Dessa maneira, tudo o que fazia dava certo. Há uma outra versão, a versão da minha Bíblia, que é a da Shed, o verso 21 em diante diz: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra traz uma riqueza ao nosso entendimento e nos faz viver, Pai, padrões eternos para alcançarmos colheitas abundantes. Pai, eu peço a Ti que esta palavra, como fala comigo, venha falar com os meus irmãos. Da mesma forma que esta palavra ministra o meu coração, abre o meu coração e transforma a minha maneira de pensar, que esta palavra também fale aos meus irmãos e os meus irmãos sejam edificados
Eu quero repreender toda distração. Eu quero repreender todo sono. Eu quero repreender toda confusão mental, ó Pai. Que seja repreendida agora, em nome de Jesus, e que os olhos do coração dos meus irmãos sejam iluminados para ouvir a Tua palavra. Que nada os distraia, Pai, para que eles não percam esta semente, mas pelo contrário, que o coração deles seja uma boa terra, para que quando a Tua palavra, que é a semente, cair nesta terra, possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Nós colocamos este momento nas Tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Se assente. Eu gostaria que você mantivesse a tua Bíblia aberta. Você puder, pegue uma caneta, um papel e anote tudo que será ministrado aqui nesta noite, porque com certeza vai edificar a sua vida e transformar a sua vida. Eu disse para você que na semana passada que este texto, fazendo a leitura anual do texto da Bíblia, há muitas coisas que o Senhor me ensina nesta leitura. Há coisas que o Senhor ministra no meu coração e, como eu não pude compartilhar tudo semana passada, alguns aspectos eu quero compartilhar hoje com você. Também não vai ser tudo, porque o tempo não vai nos permitir, mas gostaria muito que o teu coração e a tua mente se abrisse para este texto e para os ensinamentos que estão aqui. É muito importante que o teu coração esteja aberto, que o teu coração esteja atento para aprender, mas principalmente que na tua casa você leia e releia esse texto e aplique na tua vida para que haja uma transformação de dentro para fora. Obviamente, meus irmãos, que nós temos falado aqui diretamente sobre a palavra de Deus, a palavra profética que o Senhor nos ministrou. O Senhor tem falado conosco que nós estamos no ano da colheita, e eu tenho falado aqui diversos momentos, frequentemente, que palavras são sementes e atitudes são sementes. Repita comigo: atitudes. Declare mais forte: atitudes são sementes. Atitudes são sementes. Da mesma forma que as palavras são sementes, e eu vou colher diante daquilo que eu falei, que eu liberei, da mesma forma as minhas atitudes são sementes. As minhas ações, o meu comportamento e a minha conduta trará uma consequência. É uma semente que é lançada e eu vou colher à medida do que plantei. Por isso Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 6, que de Deus não se zomba. Isso que o homem plantar, colherá. Paulo está falando de atitudes, Paulo está falando de posturas. Paulo diz inclusive que se o homem plantar na carne ele vai colher corrupção. Mas se ele plantar no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E, inclusive Paulo também diz este mesmo texto, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque nós vamos colher no tempo certo. Se não desanimarmos, vamos colher no tempo certo. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que nós plantemos no Espírito atitudes coerentes, alinhadas às Escrituras,
José é muito parecido com Daniel. José está numa terra corrompida. José está numa terra politeísta, onde os egípcios adoravam vários deuses. Era uma terra que não seguia padrões morais. Mas mesmo na terra do Egito, José decidiu viver debaixo dos princípios eternos. José decidiu caminhar debaixo da obediência e da vontade do Eterno. Diferente dos seus irmãos, José tinha um padrão moral e um padrão de obediência muito elevado. José era diferente dos seus irmãos. Quando José vai para o Egito, ele mantém este padrão moral e o padrão de obediência. Quando ele é preso, ele mantém esse padrão moral e de obediência. E quando ele se torna governador, ele também mantém este padrão moral e um padrão de obediência. Nós enxergamos a força moral de José em todos os aspectos. Nós vemos José posicionado com responsabilidade e com altos valores morais, com tudo aquilo que foi entregue nas mãos dele. Nós enxergamos também a bondade de Deus, a misericórdia de Deus conduzindo José, mas a contrapartida, José responde com obediência, integridade, honestidade e uma moralidade baseada nos princípios eternos. Semana passada falei para você de José na casa de Potifar. Ele está ali, entra como escravo. Depois de um tempo ele é promovido a mordomo. Ele passa a ser um administrador pessoal de Potifar. Detalhe, disse para você semana passada, eu repito, os egípcios tinham um certo preconceito de colocar escravos dentro de casa. Eles não tinham este hábito. Mas Potifar, enxergando e observando a maneira de José fazer as coisas, administrar aquilo que estava na sua responsabilidade, Potifar promove José, não só a mordomo, mas José passa a ser um administrador pessoal de Potifar. E o texto diz aqui, no verso 6, que Potifar, ele só sabia o que ele iria comer, ele só perguntava, a preocupação dele era só saber o que ele iria almoçar e jantar. O restante estava tudo na responsabilidade de José. Tudo José administrava. O texto diz que José era um homem muito atraente, ele era um homem muito formoso, um homem muito bonito. Mas há um detalhe importante: as mulheres egípcias, elas
de obediência a Deus. Por isso, o primeiro ponto que eu quero destacar a você é que José carregava um alto padrão de obediência, responsabilidade e moralidade. José se manteve em seu posicionamento mesmo diante das pressões. Veja, todo dia ele era cercado pela mulher de Potifar. Todo dia ele era tentado pela mulher de Potifar, mas ele resistiu. Ele simplesmente manteve o seu posicionamento. E eu quero aplicar isso para as nossas vidas neste ano. Eu quero que você redobre a atenção agora em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos caminhando para tempos tenebrosos, como diz o apóstolo Paulo. O nível de imoralidade na nação tem alcançado patamares muito elevados. Jesus disse que o amor de muitos iria se esfriar. Agora preste atenção: conforme o amor de muitos se esfriam, a iniquidade aumenta, a iniquidade cresce de uma forma assustadora. E nós que carregamos a palavra, nós que carregamos o evangelho da verdade, precisamos aumentar o nosso padrão de obediência, o nosso padrão de responsabilidade, o nosso padrão de moralidade. Nós estamos vendo a imoralidade instaurada em todos os lugares. Nós temos visto cada vez mais a desobediência avançar em todos os patamares. Nós estamos vendo as pessoas caminharem com irresponsabilidade em todos os aspectos. Temos visto este padrão, este baixo padrão, vir desde cima, com leis sendo aprovadas que estão contra princípios eternos. Temos visto no meios de comunicação, nas mídias, em todo e qualquer lugar, este baixo nível de moralidade, de responsabilidade e de obediência. E diante deste quadro que nós estamos vivendo, o que Deus requer de nós é que nós aumentemos o nosso padrão de obediência, de responsabilidade e de moralidade. Se nós queremos colher de forma abundante neste ano, nós teremos que aumentar o nosso nível de obediência, moralidade e responsabilidade. Você precisa elevar o padrão, você precisa subir de nível. O que você viveu de obediência no ano passado não vai ser suficiente neste ano, não vai te sustentar este ano. Você vai ter que dobrar o nível. O nível de responsabilidade que você tinha no ano passado, o nível de integridade que você tinha no ano passado, não será suficiente para te manter este ano. Você vai ter que aumentar o padrão, aumentar o nível, porque conforme a iniquidade vai aumentando, os filhos de Deus precisam aumentar o seu padrão de princípios eternos. Veja, José não era apenas capaz de controlar os seus apetites, mas ele também era capaz de controlar a sua língua, pois ele não argumentou com os oficiais, nem expôs a mentira que a esposa de Potifar espalhara a respeito dele. O controle da língua é um sinal de maturidade espiritual. A fidelidade e a devoção de José eram evidentes. Por isso, meu irmão, nesta noite eu tenho esta palavra para liberar ao teu coração. O teu padrão, o teu estilo de vida não pode ser igual ao do ano passado. O que Deus requer de nós é que a nossa retidão aumente no meio de uma sociedade iníqua e corrompida. O que Deus deseja em nós é que o teu nível de moralidade, o teu nível de obediência e de responsabilidade aumente. E muitos de nós, eu quero que você preste atenção, muitos de nós serão expostos a ciladas muito parecidas com o que José sofreu.
Olha o que Jesus diz no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, verso 20. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 5, verso 20. Anote este texto na sua Bíblia, que é muito importante. Mateus capítulo 5, verso 20, Jesus diz: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vou repetir: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus está aqui pregando o Sermão da Montanha, que ocupa 3 capítulos: capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E Jesus, quando está expondo o sermão, ele está falando da diferença dos hipócritas e da diferença dos seus discípulos. Ele está falando daqueles que seguem a ele e daqueles que vivem no evangelho de aparência. Jesus está falando, fazendo a diferença daqueles que simplesmente ouvem a palavra, mas não praticam, ou observam a palavra e não praticam, como os fariseus e os escribas, e falando dos seus discípulos, que estavam vivendo um tempo novo, estavam vivendo numa nova era, a era do Cristo, a era cristocêntrica. E Jesus estava dizendo para os seus discípulos: se há justiça, e essa palavra justiça aqui no grego traz a ideia da qualidade de ser reto, da qualidade de ser justo. Ele está falando: se vocês não caminharem como justos e como os retos, se essa justiça não exceder a dos escribas, vocês não podem herdar o reino de Deus, porque não vai haver diferença. Vamos ser colocados na mesma régua. Quem está lá no mundo vai olhar para nós e vai nos igualar. Não vai haver uma diferença entre nós e o ímpio, ou entre nós e o hipócrita. Não vai haver uma diferença daquele que serve verdadeiramente a Deus e aquele que não serve. Por isso Jesus está falando: você precisa aumentar o nível, você precisa subir o nível, precisa exceder a tua conduta, precisa exceder a dos fariseus e a dos escribas. Agora eu gostaria que você, neste mesmo espírito, abrisse a tua Bíblia em Isaías capítulo 1, verso 19. Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Nós estamos falando de colheita, irmãos. Se queremos ter uma colheita abundante, nossas atitudes precisam estar alinhadas aos princípios eternos. Nosso padrão, nosso nível de vida, no sentido de obediência, de responsabilidade com o Senhor, sim, o nosso nível de moralidade precisa aumentar. E olha o que Isaías descreve aqui neste texto. Isaías 1, 19. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Vou repetir: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Na Bíblia, a grande maioria das vezes, quando a palavra ouvir é mencionada, traz a ideia de obediência. A grande maioria das vezes, quando o texto bíblico menciona
Potifar, trabalhou de forma responsável, de forma obediente, alinhado a Deus, foi promovido, entrou na casa de Potifar, sofreu uma pressão, mas continuou em obediência ao Senhor, continuou em integridade ao Senhor, e o texto está dizendo que Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com ele em tudo que José fazia. José era próspero, dava certo, ele era bem-aventurado, deu certo na casa de Potifar, deu certo na prisão e deu certo sendo governador do Egito. Eu quero dizer para você que você só tem a ganhar vivendo um padrão de obediência, de responsabilidade e de moralidade. Você só tem a colher abundantemente se decidir caminhar neste alto nível neste ano. Deus está nos dando um chacoalhão nesta noite e dizendo para nós: o meu desejo é que você aumente o seu padrão nesta noite. O meu desejo, diz o Senhor, é que você aumente o nível de obediência. Sim, Deus tem a intenção de purificar o nosso coração, as nossas atitudes, para que tenhamos a disposição de fazer o seu querer. José, em todo o tempo, José, em toda a sua história, teve a disposição em obedecer à vontade do Senhor. E você, qual é a tua escolha nesses dias? Se você quer ter uma colheita abundante, o Senhor Jesus está colocando diante de você, aleluia, dois caminhos. Se você deseja viver uma colheita abundante este ano, o Senhor está propondo para você uma escolha, mas diante de duas possibilidades: ou viver um alto padrão de obediência, responsabilidade ou moralidade, ou continuar declinando, continuar caindo, baixando teu nível de obediência, de moralidade e de responsabilidade. Se você decidir pelo primeiro, você terá o mesmo fim que José. Você vai alcançar lugares altos. Agora, se a tua decisão for o contrário disso, você vai ter colheitas amargosas daquilo que você está decidindo colher, caminhar. Por isso hoje, meu irmão, o meu desejo para você, o meu desejo para o teu coração é que você eleve o teu padrão espiritual nesta noite. Há algo que o Espírito Santo disse ao meu coração. Diante de tantas situações que estamos vivendo, nós não podemos endurecer o nosso coração, porque teremos consequências pesadas. Mas se houver uma disposição em você, a tua colheita sempre será abundante. Não há possibilidade da tua colheita não ser abundante. Não existe essa matemática. Se vivermos, se fizermos, estivermos dispostos e obedecermos, sempre viveremos o padrão que a eternidade decidiu para nós. Quando eu olho para José, eu vejo um homem comprometido com Deus. E a vontade do Senhor para a tua vida nesta noite é que haja um comprometimento teu com o Senhor. O que Deus deseja é que a tua vida seja uma vida completamente envolvida por Ele. Seja qual for a circunstância que você viva, a tua aliança com Cristo deve ser inquebrável. Aleluia. A tua aliança com Jesus deve ser inquebrável. Seja qual for a circunstância que você estiver exposto, o teu coração, a tua vida, o desejo de Deus é que a tua aliança não seja quebrada, mas que você viva uma vida de aliança eterna com Ele. Por isso, levante as suas mãos aí no teu lugar. Aleluia. Jesus está falando